Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas do Timão. Vamos ver o que o Samir Carvalho trouxe nesse blend de informações e com as novidades do nosso Coringão. Então, sem mais enrolação, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e vamos pro vídeo, beleza? Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar primeiro repercutindo a entrevista do Ronaldo Fenômeno ao podcast do Denilson e também do nosso amigo Chico Garcia. Ele voltou mais uma vez, né, a falar que pensa, né, e tem vontade de comprar o Corinthians caso, né, o Corinthians se transforme em uma SAF. Eu vou até abrir as aspas já para o Ronaldo para ficar bem objetivo. Se o Corinthians resolver virar SAF, eu arrumo dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno. Então ele arruma grana mesmo, hein? O Ronaldo também, né, ressaltou a importância do torcedor corintiano entender o seu papel no processo de transformação de SAF, caso um dia venha ocorrer, lembrando que o clube não vai perder a sua identidade, ele quis dizer isso, tá? Abre aspas de novo para o Ronaldo. O torcedor precisa conhecer o seu papel nesse processo todo e não achar que o clube perderá a sua identidade. E nós mostramos isso no Cruzeiro, tá? Então foi uma das questões aí que o Ronaldo levantou, tá? Caso o Corinthians venha virar SAF, Ronaldo Fenômeno poderia ser um aí dos interessados, tá? A fazer uma proposta. Ele falou que arruma um dinheiro, hein? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Bom, a informação que eu recebi é que o Yuri Alberto ficou realmente muito entusiasmado em jogar no Atlético de Madrid, empolgado, tá? Esse até, não só o profissionalismo dele, mas um dos motivos dele estar acelerando o processo de recuperação da lesão que ele sofreu. Ele está, né, nos Estados Unidos, vem treinando muito nas férias, se recuperando bastante, tem publicado, né, essa recuperação, esses treinamentos, e o que me passaram é que ele está querendo acelerar para não perder essa janela do meio do ano. Ele entende que essa é a janela para ele, enfim, jogar no futebol europeu. Chegou, Yuri Alberto, o interesse do Atlético de Madrid, a proposta oficial ainda não veio, tá? Mas já veio o aviso, né, ao seu empresário André Cury, que o Atlético enviará uma proposta. Além do Atlético, Roma, enfim, Everton, Wolverhampton, outros clubes da Europa também têm interesse no Yuri Alberto. E todo o processo de recuperação dele está tentando adiantar isso ao máximo para poder estar jogando na janela de transferências, tá? Então é uma oportunidade que o Yuri Alberto não quer perder, ele já quer estar aí jogando em agosto, o mês todo de agosto, para poder ser negociado. Ele se interessou muito pelo Atlético de Madrid, tá? A proposta, estão falando aí que podem ser enviada, é uma proposta de 20 milhões de euros, é claro que vai precisar subir esse valor, né, um valor abaixo, o Corinthians ficaria só com 10 milhões de euros, porque tem 50% dos direitos do Yuri Alberto, e os outros 50% pertencem ao Zenit. A gente vai ter que aguardar, mas uma coisa eu posso garantir, o Yuri Alberto quer jogar no Atlético de Madrid, ficou empolgadaço, não só com o Atlético de Madrid, mas com outros clubes da Europa, mas especificamente com essa sondagem, com esse interesse, e está trabalhando muito, muito para que isso, né, venha acontecer já no meio desse ano. Você acha que o Roberto fica no Corinthians? Deixa o Corinthians? Eu quero a sua opinião sobre isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e fale sobre o Yuri Alberto. Agora nós vamos falar de Nike. Nós vamos falar de Nike, de reforços, tá? Eu vou até seguir, talvez de uma vez só, porque um assunto está linkado ao outro. A Nike fez uma proposta ao Corinthians na última sexta-feira, uma proposta considerada até irrecusável, uma proposta de mais de R$1 bilhão. Os valores que eu tenho é que chegam, no mínimo, a 900 milhões e no máximo a 1 bilhão e 200. Esse é o valor que me passaram. Adiantamento de 100 milhões de reais, tá? Só de royalties, no mínimo, o Corinthians vai tirar uns 60 milhões, tá? Tem ainda os gatilhos, que deixa ainda o valor maior, tá? Uma dívida perdoada, né, do Corinthians
com a Nike. O Corinthians devia a Nike, pegou mais material do que havia combinado, estava devendo a Nike. Então a Nike promete zerar essa dívida, né? Começar do zero e a partir de janeiro de 2026 um contrato de 10 anos até 2036 não há dívida com o Corinthians, não vai ter multa, claro, para precisar pagar, e um valor aí de pouco mais de 1 bilhão, vamos colocar cerca de 1 bilhão, porque é 900 milhões no mínimo e 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, 900 milhões no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões no máximo. Então, esse é o valor, cerca de 1 bilhão, essa proposta. A da Adidas, por exemplo, chegou a 800 milhões, já contando com aquele adiantamento de 100. Então, a Nike supera a Adidas, e lembrando que o Corinthians não precisaria pagar aquela multa, que é o mais importante, porque, queira ou não, a multa, na verdade, é o lucro que a Nike teria com o Corinthians até o final do seu contrato. E isso ia parar na justiça, porque a Nike entende, né, que o contrato renovou automaticamente até por 5 anos, enquanto o Corinthians entende que o contrato vai até o final do ano. Então, o lucro até o final do ano para o Corinthians é um valor pagável, ainda mais o Corinthians pegando o adiantamento da Adidas. Mas, né, uma multa de 5 anos ia se tornar uma situação inviável, complicada, e que ia afetar no contrato com a Adidas e até desvalorizar, porque o que ganhou com a Adidas ia perder nessa multa da Nike. Então, estava tudo perfeito, né, até agora, em relação a Nike, enfim, enviar a proposta oficial. Algumas coisas, quando se está brigando por camisa popular, mas uma coisa que está pegando muito é a questão de taxa de juros, porque a Nike está adiantando 100 milhões de reais ao Corinthians, mas estão discutindo, né, se a taxa de juros vai ser baseada no quê? E parece que estavam pedindo na Selic. E aí, enfim, o meu forte não é economia, mas dizem que isso pode, né, gerar um valor meio absurdo lá na frente para o Corinthians em relação a esses 100 milhões. A Nike deu 3 anos aí para o Corinthians pagar esse valor. Dos 10 anos, a Nike deu 3 anos para o Corinthians pagar o valor aí dos 100 milhões que ia adiantar. Não é uma premiação. As luvas, na verdade, nesse caso, não é uma premiação que o Corinthians vai receber uma bonificação a mais. É o adiantamento desse montante. Esses 100 milhões seriam pagos em 4 prestações. Só para você ter uma ideia, e aí vem a outra notícia que eu quero dar sobre os reforços. O Corinthians pediu 50 milhões no ato, na mão, agora em agosto já, porque o Corinthians quer usar esses 50 milhões em reforços no mercado da bola. Seria a maneira do Corinthians se mexer. E é por isso que a cúpula, tá, corintiana, avisou, né, Fabinho Soldado, Dorival Júnior, que estavam, né, aguardando ainda situações como essa da Nike também, a negociação da Nike e da Adidas, para poder passar para eles o que vai acontecer no mercado da bola, se eles vão poder atender os pedidos feitos, né, pelo Dorival Júnior e também pelo Fabinho Soldado. Mas essa é uma informação exclusiva, tá? Seriam 4 prestações, 2 de 25 milhões e uma de 50 milhões. Essa de 50 milhões o Corinthians quer agora no ato em agosto, tá? Ainda há uma divergência sobre isso, por isso que o acordo não foi fechado. Então, taxa de juros e do adiantamento e também a divisão, né, e o valor a ser pago no ato do adiantamento que o Corinthians precisa. O Corinthians quer muito esse valor de 50 milhões no ato agora para investir em reforços. O adiantamento da Adidas, por exemplo, por isso que eu falo, a informação aqui é na temperatura certa para você entender todo o caso. O adiantamento da Adidas, por exemplo, o Corinthians ia gastar na multa da Nike. Já o adiantamento da Nike, o Corinthians quer gastar em reforços no mercado da bola. Esse é o planejamento da atual diretoria do Corinthians, mas o acordo ainda não está fechado por conta dessas questões, né? Será que a Nike vai adiantar 50 agora? Porque a partir de 2026 já tem uma parcela alta para pagar o Corinthians aí de 60 milhões no mínimo, né? Até um pouco mais do que isso por ano no novo acordo, com as bonificações pode ser um valor até mais alto também por temporada, tá? Então, isso que está acontecendo, foi o que eu falei ontem para vocês no Café da Fiel. A gente não tem que ter ansiedade em cravar nada, quem está certo, porque às vezes o torcedor cobra, né? Sim, é fácil, pode fechar aqui, mas é isso que está acontecendo. Passou disso é inventar, porque não fechou, ninguém assinou. A Adidas já esteve na frente e não assinou.
A Nike esteve na frente, inclusive ontem, mas não assinou ainda. É difícil a gente chegar e falar para você o que vai fechar, porque esse estresse que rolou hoje, por conta dessa questão, pode dar sobrevida agora à Adidas, enfim, mas pode ser resolvido e fechar com a Nike. Então, essa é a verdade, tá? Nós só vamos cravar realmente quando o contrato estiver assinado, quando o acordo realmente estiver aí apalavrado, é só colocar as minutas, enfim, e assinar. Mas, por enquanto, é o que está pegando informação na temperatura certa para você, tá certo? Vamos continuar falando muito do Coringão aqui no Café da Fiel, tá? Espero você às 19 horas ao